Pronto. Bom dia a todos. Então, vamos então iniciar nosso estudo sobre tópicos de álgebra comutativa, né? E vamos começar estudando os chamados anéis de frações, né? Que vão ser uma generalização dos corpos de frações, né? Então, para entender esse conceito, primeira coisa, vamos lembrar o que significa um conjunto multiplicativo. Então, vou considerar um anel comutativo, né? De fato, a gente vai trabalhar sempre com anéis comutativos, certo? Com elemento unitário, né? Com elemento identidade. Então, seja A um anel comutativo e S um subconjunto de A, né? Então, dizemos que S é um conjunto multiplicativo se S juntamente com o produto é um monoide, certo? Ou seja, o 1 pertence a S e ele vai ser fechado com relação ao produto, né? Dados dois elementos S e T em S, então o produto também está em S, correto? Exemplos, né? Exemplos. Olha, o primeiro exemplo aqui é o conjunto formado pelas potências de um elemento, de um anel, as potências naturais ou potências não negativas, né? Então, S vai estar formado por 1, F, F quadrado, F cubo, etc. Não é isso? Claramente, já pela própria definição, 1 pertence a S e o produto de dois desses elementos vai pertencer a S também. Claramente, se você toma F igual a 1, né, esse conjunto S se reduz ao conjunto unitário formado pelo 1. Né? Então, o conjunto unitário formado pelo 1 é um exemplo básico particular de conjunto multiplicativo, certo? Então, este aqui vai ser um exemplo bastante interessante de conjunto multiplicativo, certo? Bom, outro exemplo aqui, deixa eu colocar aqui, é o seguinte, né? Se a gente supõe que A é um domínio de integridade, né? A é um domínio de integridade, então o conjunto formado por todos os elementos diferentes de zero é um conjunto multiplicativo, porque o 1 pertence a esse conjunto, é claro, e o produto de dois elementos diferentes de zero, como estamos num domínio de integridade, obviamente vai ser diferente de zero também. Portanto, esse conjunto aqui, formado por todos os elementos diferentes de zero dentro de um domínio de integridade, é um conjunto multiplicativo, né? Em geral, né, se A não necessariamente um domínio de integridade, né, então o conjunto formado pelos não divisores de zero, certo? Ele vai ser multiplicativo, tá certo? Obviamente, quando esse anel é um domínio de integridade, todos os elementos diferentes de zero são elementos que não são divisores de zero, tá? Outro exemplo interessante é o seguinte: se você considera um ideal primo, né, um ideal primo de A, então o conjunto formado pelo complementar desse ideal primo, ou seja, A menos P, né, então ele vai ser multiplicativo. Isso acontece pela definição de ideal primo, né? O ideal primo sempre ele é próprio, portanto, o 1 não pertence a esse ideal, né? Então, a primeira condição, isso significa que o 1 vai estar no complementar, certo? E, por outro lado, se S e T não pertencem a P, né? Pela própria definição de ideal primo, isto aqui implica que o produto
também não está dentro do ideal primo, né? Ou seja, se você toma dois elementos no complementar, o produto também está no complementar, tá bom? Então este aqui vai ser outro exemplo interessante, né, que vamos considerar bastante, de conjunto multiplicativo. Outro exemplo é o seguinte, né? Se você considera um ideal de A, né? Então, o conjunto formado pelos elementos da forma 1 mais A, onde esse A aqui pertence ao ideal, ele é um conjunto multiplicativo, né? Então, 1 pode ser escrito como sendo 1 mais 0, né? Dado que 0, esse 0 aqui já pertence ao ideal A, né? Então, 1 tem essa cara, né? Vai ter essa forma, portanto, 1 pertence a esse conjunto, né? E da mesma forma, você pode provar que se você tem um elemento S, digamos, 1 mais A, né? E T da forma 1 mais B, com A e B elementos no ideal, nesse ideal A aqui, certo? Ideal A, tá? Certo? Então, se a gente multiplica, né? Vamos ter o seguinte, ST vai ser... Se a gente multiplica, vamos ter o seguinte, né? De um lado, vamos ter 1, né? Mais, né? B mais A mais B, mais AB. Dado que A é um ideal e todos esses A e B são elementos desse ideal, então a soma e o produto vai ser um elemento do ideal, não é isso? Então, este daqui pertence a 1 mais A, tá bom? Então, realmente, este daqui fornece outro exemplo de conjunto multiplicativo, tá? É importante também o seguinte exemplo, né? Digamos que a gente tem um homomorfismo, seja F um homomorfismo de anéis comutativos, né? Um homomorfismo de anéis, né? Vou falar simplesmente anel ou anéis, né? E vai estar claro o contexto, né? Anéis comutativos, né? Então, se S é um conjunto multiplicativo de A, um subconjunto multiplicativo, né? Multiplicativo. Então, a imagem direta, né? Vou chamar de S', a imagem direta via F também é um conjunto multiplicativo. Só que este daqui, obviamente, vai ser um subconjunto multiplicativo de B, né? É multiplicativo, certo? Isso aí também é claro, né? Porque o 1 é a imagem de 1, né? Pela definição de homomorfismo de anéis. Portanto, como 1 pertence a S, ou 1 de A, né? Então, 1 de B vai pertencer a S', né? E, obviamente, esse conjunto também vai ser fechado, né? Porque F, sendo um homomorfismo, ele vai preservar o produto. Muito bem. Então, agora sim, vamos definir o conceito de anel de frações com relação a um conjunto multiplicativo. Então, deixa eu apagar aqui. Tá. Então, qual é a definição de um anel de um anel de frações, né? Então é o seguinte. Como sempre, vamos considerar um anel comutativo, né? E S, um subconjunto multiplicativo de A. Então, um anel de frações de A com respeito a S
tá? É um par, né? B, iota, onde B é um anel comutativo, né? Com unidade, é claro. E esse iota é um homomorfismo de anéis, de A para B, com as seguintes propriedades. A primeira delas é que para todo elemento do conjunto multiplicativo, a imagem, via iota, certo? Vai pertencer às unidades de B. Esse símbolo aqui, estrela, vai significar as unidades, tá certo? Pela convenção aqui, tá? Nossa convenção é que B estrela significa o conjunto das unidades de B, né? O conjunto dos elementos invertíveis, né? Que é um grupo multiplicativo, tá? Então, esse iota leva os elementos de S, ou transforma os elementos de S em unidades de B. E vai ser universal no seguinte sentido, né? Se você considera outro anel comutativo juntamente com um homomorfismo de anéis, né, que leva todo elemento de S numa unidade de Z, está aqui, ó, psi de S é uma unidade de C para todo S, né? E este iota aqui, esse mapa, né? Esse homomorfismo que vai de A a B. Então, necessariamente, vai existir um único homomorfismo que vai de B para C, que faz esse diagrama comutativo, né? Aqui, ó, tal que o seguinte diagrama é comutativo. Ou seja, esse psi barra composto com iota vai ser igual a psi. Perfeito? Então, por favor, não esquecer o conceito de anel de frações, né? Certo? Tá. Então, recapitulando, né? Dado um subconjunto multiplicativo de um anel A, o que é um anel de frações? Um par, tá? Um par formado por um anel comutativo juntamente com um homomorfismo de A em B, né? De tal forma que esse iota aqui transforma ou leva os elementos de S em unidades de B, certo? E satisfaz a propriedade universal de que, se você considera outro anel juntamente com um homomorfismo tal que psi de S sempre é uma unidade de C, qualquer que seja S dentro do conjunto multiplicativo, então esse diagrama aqui pode ser fechado para um diagrama comutativo, ou seja, existe um único homomorfismo que vai de B para C, né? Tal que psi barra composto com iota é igual a psi. Bom, então a pergunta natural é: existem sempre esses anéis de frações? Tá? Essa daí é nossa pergunta, certo? E a resposta é afirmativa, tá? Então nós enunciamos como um teorema, né? Vamos colocar aqui, tá? Vamos ler o enunciado do teorema. Então, como sempre, S vai representar um subconjunto multiplicativo, né, de A, né? A é um anel comutativo, certo? Então, sempre existe um anel de frações B iota com respeito a S, né? Quando estou falando isso, ou seja, que tem essas propriedades enunciadas na definição anterior, né? Então, a primeira parte garante a existência desses anéis de frações, sempre vai existir. A segunda parte, ele diz que esse anel de frações vai ser único. Em que sentido? Se você consegue outro anel de frações, digamos B' e outra linha, né? Outro anel de frações com respeito a S, então vai existir um único isomorfismo
J que vai de B para B', tal que J composto com iota igual a iota', né? Ou seja, vamos escrever aqui, certo? Então, a primeira parte, né, garante a existência de um anel de frações, certo? Digamos B juntamente com esse mapa iota, né, que leva elementos de S em unidades de B. Se B' for juntamente com iota', né, for outro anel de frações, então vai existir um único isomorfismo, né? Existe um único isomorfismo J que vai de B para B', que faz esse diagrama comutativo, né? J composto com iota é igual a iota', certo? Nesse sentido, nós vamos dizer que o anel de frações é único, né? Então a gente normalmente vai falar é único a menos de isomorfismo, né? Nesse sentido aqui, certo? Ok, então vamos dar as ideias da demonstração desse teorema, certo? Então vamos aqui provar ou dar as ideias, né, de qual seria a prova desse teorema. Então, a primeira parte vai ser com relação à existência de um anel de frações, né, com respeito a um conjunto multiplicativo, correto? Ok, então vamos lá. Vamos considerar o produto cartesiano, vamos chamar aqui, ou melhor, diretamente, vamos considerar o produto, né, do anel, produto cartesiano, simplesmente como um conjunto, né, AS. Então, nesse conjunto, nesse produto cartesiano, vamos definir uma relação. Definimos ou consideramos uma relação, tá? Uma relação. Essa relação é a seguinte, né? O par AS vai estar relacionado, tá, com o par BT, certo? Caso exista um elemento dentro do conjunto multiplicativo de tal forma que U multiplicado por AT seja igual a U multiplicado por BS, né? Certo? Por BS, tá? Muito bem. Então, não é difícil ver que essa relação aqui que acabamos de definir é de fato uma relação de equivalência, né? Isso aí é rutinário, mas nas notas estão provadas, né, essas propriedades, né? Uma relação de equivalência, ou seja, é reflexiva, simétrica e transitiva, né? Uma relação de equivalência dentro do conjunto, né? Ou seja, em A cartesiano S. Ok, então já temos uma relação de equivalência. Então vamos considerar o conjunto quociente, né? Então o conjunto quociente vamos denotar com B, certo? Então B vai ser igual a esse produto cartesiano, né? Esse é o conjunto quociente formado pelas classes de equivalência, né, via essa relação que acabamos de definir. Ok, então a gente vai ter a relação, né, para cada par AS, né, cada par AS do conjunto do produto cartesiano, a gente vai ter a classe de equivalência, né? Classe de equivalência desse par, né? Correto? Ok. Então, no lugar da gente escrever dessa forma, né,
vamos denotar essa classe de equivalência desse par aí da seguinte forma: A cocitado por S. É como se fosse uma fração cujo numerador, entre aspas, né, é A, cujo denominador é S, tá? Então esse daqui é simplesmente uma notação que a gente vai usar, né, é habitual usar, certo? Para denotar a classe de equivalência. Então, por favor, esse daqui é a classe de equivalência, né? Equivalência do par AS, correto? Muito bem. Então, nós queremos provar a existência de um anel, né? Esse daqui vai ser o candidato. Primeira coisa, ele já é um conjunto, né? Um conjunto quociente, né? E seus elementos, que são as classes de equivalência, vão ser denotados dessa forma. Então, precisamos equipar B com uma estrutura de anel, né? Então, a gente vai definir duas operações, né? Em B, vamos definir as operações que vão ser candidatas a serem as operações de adição e multiplicação, né? Então, como eu vou somar duas classes de equivalência, certo? Bom, a gente vai somar da maneira, digamos, da forma como a gente acostuma somar nos racionais. Então, digamos aqui, o denominador vai ser ST, né? Isso aqui, AT mais BS. Isso aí certo? Imitando essa forma, né? Logicamente, você tem que mostrar que isso aqui está bem definido. Primeira coisa, né? Que não depende dos representantes que você tomou para denotar essas classes de equivalência, certo? E, bom, e da mesma forma, né? Você vai definir a multiplicação, certo? Não. Como esperado, isto daqui vai ser igual a AB, entre aspas, esse aí seria o numerador, entre aspas, este daqui seria o denominador, correto? Então, é rutinário mostrar, né, que essas operações estão bem definidas e, além disso, né, o conjunto B, juntamente com essas operações, certo? É de fato um anel, certo? É um anel, né? Um anel comutativo com unidade, certo? Um anel comutativo, tá? Um anel comutativo com elemento unitário, né? Com identidade, digamos, certo? Vou deixar como exercício, né? Para vocês verificarem, se convencer de que realmente isso aí está acontecendo, né? Mas é importante saber quem é o zero, né? Quem é o zero, quem é 1, né? O zero desse anel aqui, o zero, né? Que ele vai ser, a princípio, um grupo multiplicativo com relação à soma, né? Quem é esse zero aqui? Zero, o zero, que forma ele tem? Olha, você pode mostrar que quem vai ser o zero é a classe desse par aí, do par 0, 1, certo? Faz sentido, porque o 1 está dentro do conjunto multiplicativo, né? E esse 0 aqui é um elemento de A, certo? E você pode ver claramente que isto aqui pode ser representado como sendo 0S para qualquer S elemento do conjunto multiplicativo, né? Porque o produto desse por 0 dá 0, 1 por 0 dá 0, e se você multiplicar por 1, tem essa igualdade, portanto, esse par está relacionado com esse par, então representa o mesmo elemento, né? E pela definição, você vê que, por exemplo, digamos, AT, né? AT, vou somar com esse 0, 1, né? Segundo o que a gente definiu. Isto aqui é como multiplicar aqui T1, T1 vai dar T, obviamente, e aqui vai dar A por 1, A, né?
mais, né, t por 0, que vai dar 0, e isto aqui vai dar AT, certo? Portanto, realmente, isto aqui é o elemento neutro aditivo, certo? E o neutro multiplicativo, certo? O elemento identidade, você pode mostrar que vai ser isto aqui, certo? Essa classe de equivalência, né? Ok? Desse par formado por 1, né? E isso aqui você pode mostrar que realmente tem essa representação também, certo? A classe de equivalência do par S, S, né? Tá bom? Por qualquer S dentro do conjunto multiplicativo, né? Novamente, é claro que isso aí vai ser o elemento identidade, porque se a gente multiplica segundo a definição, vai ser multiplicar os denominadores, t aqui, multiplicar os numeradores, AT. Então, realmente, esse daqui vai ser o elemento neutro, certo? Muito bem. Ok, e agora precisamos do homomorfismo iota, né? Quem vai ser o homomorfismo? Porque lembra que o anel de frações não somente é um anel, mas ele vem equipado juntamente com um homomorfismo que vai de A para esse B aí, né? Esse B, tá bom? Então, quem vai ser esse mapa aqui? Esse mapa vai ser definido de maneira natural. A cada elemento de A, eu vou fazer corresponder a classe do par A,1, certo? Ou seja, essa fração, tá? E você pode verificar que, de fato, iota, né, é um homomorfismo de anéis, né? É um homomorfismo de anéis, né? Certo? Bom, isso aí está claro realmente, né? Porque se a gente toma dois elementos, né, em A e multiplicamos, digamos, A e B, isto aqui vai ser AB, né, essa fração, mas isto daqui, pela definição de produto, de multiplicação dentro do anel de frações, é isto aqui, correto? E isto aqui é iota A vezes iota B. Então, preserva a multiplicação, né? E a soma, né? Preserva a soma também claramente, né? Porque isto aqui vai ser essa fração, né? Mas isto daqui, pela definição de soma, é isto aqui, né? Iota é B dividido por 1, isto é iota de A, mais iota de B, né? Que é a definição de soma dentro desse anel de frações, né? Eu deveria ter escrito primeiro a soma, que foi preservada, e depois o produto. Mas tudo bem, certo? Então, o homomorfismo de anel. Claro, falta também dizer que 1 elevado a 1, né? Por favor, então, iota de 1, né? Iota de 1 é igual a essa fração, né? Que representa o 1 dB, certo? 1 dB, tá? Porque, segundo a definição, homomorfismos de anéis levam o 1 do primeiro anel, no 1 do segundo anel, correto? Tá, outra coisa que tem que satisfazer esse iota, além de ser um homomorfismo de anéis, é que ele transforma os elementos de S do conjunto multiplicativo em unidades, né? Será verdade? Vamos ver. Seja S um elemento de S, né? Então, iota de S é igual a S dividido por essa fração aqui, essa fração, certo? Agora, esse elemento aqui vai ser uma unidade. Por quê? Porque vai ser uma unidade, né? Precisamos mostrar que ele tem
ele é invertível, né? Que existe um elemento que multiplicado por isso dá a unidade, né? Porque existe, olha, essa fração aqui, 1s, faz sentido, esse daqui está dentro de b, né? Para estar dentro de b, é necessário que o denominador pertença ao conjunto multiplicativo, né? Então esse S está. Mas ainda, né, existe isso daí, e se a gente multiplicar S1 vezes 1S, né, pela definição de multiplicação, isto daqui é S, né, essa fração aqui. E já vimos que isto aqui é uma representação da unidade, do elemento identidade de B, certo? Então, realmente, esse iota transforma os elementos de S, todos, em unidades, certo? Transforma em elementos invertíveis de B, certo? Ok. Então, até esse momento, já temos verificado a primeira condição, né, para ser um anel de frações, né, com relação à definição. Já temos essa primeira condição, né? Ok? É isso daqui. Vamos verificar a propriedade universal, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Propriedade universal, né? Então, vamos escrever aqui. A propriedade universal, né? Ou seja, essa propriedade de iota de transformar os elementos de S em elementos invertíveis, né, é universal, no seguinte sentido, né? Vamos considerar, né, o homomorfismo de anéis de A em C, vamos chamar de psi, certo? Psi-homomorfismo, que também faz a mesma brincadeira, né? Tal que psi é aplicado em S, sempre é uma unidade de C, qualquer que seja S, o elemento dentro do conjunto multiplicativo. Então, daqui a aqui temos um mapa iota, né, dentro de B. Então, nós queremos mostrar a existência de um mapa que vai de B para C, né, um homomorfismo de anéis, que faz esse diagrama comutar, certo? E além disso, esse mapa aqui tem que ser único, né? Então, será que existe? Vamos nos perguntar, né? Vamos perguntar aqui, existe um único mapa psi barra que faz esse diagrama comutativo? Ou seja, isto aqui significaria que psi barra composto com iota é igual a psi, certo? Quem seria, né? Como a gente vai dar a cara, né, desse mapa aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor, né, suponhamos que existe primeiro isso daqui. Suponhamos, né? Suponhamos que existe. Então, supondo que existe esse mapa aí, certo? Então, vamos ter a cara do candidato. E aí, então, a gente verifica que, de fato, esse candidato satisfaz, certo? E, ao mesmo tempo, como nós estamos supondo que existe um e chegamos a essa cara, então, necessariamente, isso aí vai provar a existência, certo? Bom, né, que faz esse diagrama comutativo. Então, isso que significa aqui. Isso aqui, então, significaria que psi barra, né, olha, composto com iota, né, ou seja, se nós aplicarmos em A, certo, teríamos o seguinte, né, psi barra iota de A, mas iota de A é A1, não é isso? Isso aí deve ser igual a psi de A, certo? Ok, por causa disso daqui. Muito bem, então, como seria, desculpa aqui, como seria então
como seria psi barra num elemento genérico, né? É um cara da forma AS, certo? Como seria isto aqui? Bem, então o que a gente pode fazer é escrever isto aqui, né? Essa fração aqui a gente pode escrever da seguinte forma: A1, né? A1 deixa eu ver aqui. Eu vou escrever isto daqui como sendo A1 vezes o inverso desse daqui, né? Ou seja, S1 pode ser assim, o inverso. Porque veja bem, o inverso desse cara aqui é um S, né? O inverso desse cara aqui, certo? O inverso já vimos que justamente é um S, né? Então, se nós multiplicamos A1 pelo inverso, obtemos isto daqui, ok? Como isso daqui é um homomorfismo, né? Estamos supondo a existência dele, então isto daqui vai ter a seguinte escrita. Aqui vai ser psi desse elemento vezes psi desse elemento aqui. Como este aqui é um elemento, uma unidade, né? Então isto aqui pode ser escrito como psi de S1 a o elemento, o inverso desse elemento aqui, né? Certo? Propriedades de homomorfismo de anéis, certo? Agora, por causa disso aqui, isso aqui vai dar psi de A, né? E por causa disso aqui, isto aqui vai dar psi S, certo? E faz sentido, né? Faz sentido porque psi S, né, pela condição, ele é uma unidade, certo? Então o candidato deveria ser isto aqui, né? Deve ser isto aqui, tá bom? Deve ser isto aqui, tá? Então o que você vai fazer agora é verificar que com essa primeira coisa, né, você define dessa forma, tá certo? Você define dessa forma, né? E primeira coisa que tem que fazer aí é verificar a boa definição, né? Certo? Vaga a redundância. Você tem que verificar a boa definição, certo? Porque está dado em termos de classe, então você tem que verificar que isso independe do representante, primeira coisa. E depois verificar que de fato essa definição aqui fornece um homomorfismo de anéis que faz o diagrama comutativo, né? Esse diagrama aqui comutativo, certo? E a unicidade já vai ser clara, porque se nós assumimos a existência desse psi barra, né? Ou seja, se você assume a existência de outro homomorfismo que faz isto aqui, graças a essa discussão que acabamos de ter, necessariamente você vai chegar que a cara tem que ser isto. Tá bom? Então, guarda essa informação, beleza? Perfeito. Pronto, então já temos garantida a existência de um anel de frações, né? Mas a segunda parte do teorema, ele diz que ele é único, a menos de isomorfismo, né? Então, vamos provar a unicidade, né? Então, suponhamos que temos outro anel de frações, né? Porque a forma quer dizer, nós mostramos uma forma de construir o anel de frações, mas de fato existem outras formas também, né? Certo? Existem outras formas, tá? Então, a ideia é mostrar que qualquer que seja a construção que você usar, o objeto vai ser o mesmo a menos de isomorfismo, tá? Então, suponhamos que existe outro anel de frações, né? Isto aqui, né? Ok? Temos outro anel de frações, né? Ok, então quando a gente diz que esse aqui é outro anel de frações, significa que satisfaz as propriedades da definição, correto?
Então aqui temos o iota' e aqui temos o iota, né? Então queremos mostrar que existe um único isomorfismo que vai daqui a aqui, correto? De tal forma que esse diagrama seja comutativo, beleza? Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, né? Olha, esse iota' leva os elementos de S em unidade de B', não é isso? Porque, pela definição, ele é um anel de frações, né? Então, iota' em S sempre vai ser uma unidade de B', não é isso? Qualquer que seja S o elemento do conjunto multiplicativo. Ok, então como esse B é um anel de frações, né? Certo? Então vai existir um único homomorfismo daqui a aqui, certo? Existe um único homomorfismo J que faz esse diagrama comutativo, né? Então J composto com iota é igual a iota', certo? Muito bem. Da mesma forma, né? Da mesma forma, vamos agora considerar, ou vamos escrever assim, tá? B', cá está iota', né? Aqui está B e aqui iota, certo? Olha, iota de S é uma unidade de B, qualquer que seja S, um elemento dentro de S, né? Então, como esse daqui é um anel de frações, ele tem a propriedade universal. Isso significa que vai existir um único, né, homomorfismo, né, homomorfismo J', que faz esse diagrama comutar, né? Ou seja, a composta disso daqui vai ser igual a iota, né? Certo? Da mesma forma que este daqui é o único, na verdade, né? Pela propriedade universal. Estou aplicando aqui propriedade universal a B. E na seguinte etapa, propriedade universal a B', ok? Então vamos fazer agora a composição. Quem seria a composição? J com J', né? Então J composta com J', né? Certo? Veja bem, eu quero mostrar que isso aí de fato é a identidade, né? Certo? Porque olha, aqui eu tenho agindo J' de B' para B e J de B para B'. Então faz sentido a composição, não é isso? Ok, bem, eu vou fazer essa composição, né? J composto com J'. Mas J' está relacionado com J'. Então, vou fazer a composição também com J', né? Então, com J' para aproveitar essa composição, tá? Então, a primeira coisa aqui que você pode aplicar é que uma associatividade da composição, né? J' composto com este daqui, né? Mas isto daqui, J' composto com J' é iota. É iota. Então, isto daqui é J composto com iota. Mas J composto com iota é iota', tá certo? Iota', né? Por causa disso aqui, ó. Tá bom? Então, em que situação a gente se encontra? Vamos ver aqui. A gente fez a composição de J com J', né? Então, temos o seguinte. J' primeiro vai agir J'. Então, eu tenho A aqui de um lado, aqui B', aqui está J', e aqui está B', certo? E aqui J', correto? Muito bem. E daqui para aqui, né, temos esse mapa, porque isso aqui tá mostrando, né, essa igualdade está mostrando que J composto com J', né, que vai de B' para B',
composto com este daqui é igual a iota linha, certo? Esse diagrama é comutativo. Essa igualdade está dizendo isso. Ok, certo? E claro, este daqui leva elementos de S, né, em unidades, certo? Existe esse daqui, mas claramente existe também a identidade de B'. Também faz isso, né? Certo? Olha, mas na propriedade universal de um anel de frações, certo? Esses mapas aqui que fecham esse diagrama são únicos, né? Então, porque aqui temos que este daqui leva elementos de S em unidades, certo? E aqui temos o mapa iota linha e estamos achando dois caras que estão fechando esse diagrama. Então, por unicidade, né? Pela unicidade dada pela própria universal, necessariamente, né, a gente vai concluir que essa composição é igual a isso daqui, certo? De maneira totalmente análoga, né, certo? Você pode mostrar que J' composta com J é igual à identidade de B, certo? Muito bem. Então, essas composições aqui mostram que, de fato, J é um isomorfismo, né? É um isomorfismo, né? Ele vai ser, de fato, o único, né, isomorfismo com essa propriedade aqui, de que J composto com iota é igual a iota', certo? Ok, em geral, quando objetos são definidos de maneira universal, né, como a gente fez, né, certo? É estándar mostrar que se eles existem, vão a ser únicos, a menos de isomorfismo, no sentido que a gente precisou dentro, dentro do enunciado do teorema anterior, correto? Muito bem, então graças a esse teorema aqui, né, que garante a existência e unicidade, esse daqui, a gente vai falar agora de o anel de frações, né, o anel de frações dA com respeito a S, tá bom? Então já podemos falar nesses termos, né? Sempre vai existir, né? Então, e é único, né? Então o anel de frações vai ter uma notação, tá? Uma notação, certo? Algumas vezes a gente vai denotar dessa forma, esse é menos 1A, certo? Ou também pode ser denotado como dessa forma também, AS, certo? Alguns autores usam essa notação, outros usam essa notação. Nós usaremos de maneira indiferente ambas as notações, certo? Sendo que a primeira dessas notações, né, ela sugere que os elementos de S passam a ser elementos invertíveis, né? Ou seja, vão a ser unidades dentro desse novo anel, certo? Essa é a filosofia da construção do anel de frações, né? Nós então estamos construindo um novo anel de tal forma que todos os elementos de S passem a ser unidades, elementos invertíveis, dentro do novo anel, certo? Muito bem. Outra coisa interessante é que quando é que esse anel vai dar o anel trivial, o anel nulo, né? Isso aí acontece se somente se S contém um elemento nilpotente, ou seja, algum elemento de S elevado a alguma potência dá zero, né? Ou equivalentemente, se o zero pertence ao conjunto multiplicativo, né? Então, se o zero pertence ao conjunto multiplicativo, automaticamente o anel de frações é zero. Então, esses casos aí não são de nosso interesse. Tá? Todos os conjuntos multiplicativos que a gente vai trabalhar, certo? Vão estar implícito de que zero não pertence a S. Tá bom? Muito bem. Bom,
os exemplos, né? Os exemplos com relação aos conjuntos multiplicativos que a gente viu, certo? Ao início, né? Deixa eu comentar aqui. Então, exemplos, né? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, né? Se você toma um elemento dentro de A, qualquer um, né? E considera esse conjunto S formado pelas potências não negativas, né? De F, isso daqui, né? F, F2, F3, blá, 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 blá. Isso aqui é um conjunto multiplicativo. Então, existe o anel de frações, né? Então, esse anel de frações vai ser denotado comumente dessa forma, tá? AF, certo? Essa vai ser a notação para esse conjunto, para esse anel de frações, certo? Pela construção, né, dentro da prova da existência do anel de frações, nós vimos que os elementos aqui têm que ser frações, né? De que tipo? O numerador, entre aspas, vai ser um elemento do anel, e aqui o denominador tem que ser um elemento de S, do conjunto multiplicativo. Então, nesse caso, tem que ser uma potência, né? Não negativa, né? De F, certo? Então, são caras dessa forma, onde A pertence ao anel, e Sn é maior ou igual a zero, né? Para incluir 1 aqui, certo? Então, por favor, então, com relação à notação, né? Para esse conjunto multiplicativo, a gente vai usar essa notação, certo? AF, tá bom? Muito bem. Segundo exemplo, né? Se você pega um ideal primo, né? Seja P, um ideal primo, né? Um ideal primo de A, certo? Nós sabemos que o complementar desse ideal primo, né? A menos P, é multiplicativo, certo? Então, temos o anel de frações nesse caso. Sempre, né? Para qualquer conjunto multiplicativo, certo? Temos o anel de frações. Existe, quer dizer. Os elementos como são? Pela construção, são caras da forma seguinte, né? Frações AS, né? Onde esse A é um elemento de A, obviamente, e esse S pertence ao conjunto multiplicativo. Ou seja, S não pertence a P, ao ideal primo P, tá bom? Bem, nesse caso, a notação, por favor, que a gente vai usar é isto aqui, AP, certo? AP. Bom, a gente deveria ter escrito, na verdade, dessa forma, né? A menos P, certo? Porque isso aí estaria conforme ao que a gente falou com relação à notação, né? Porque isso daqui fica carregado, fica feio, né? Então a gente não usa isso. Usamos isto daqui. Mas, por favor, se você usa isto aqui, é porque você está trabalhando com esse conjunto multiplicativo. Correto? Muito bem. E acontece, né? Ou melhor, esse tipo de anéis de frações são chamadas de localizações, né? Localização de A em P, certo? Tá bom? E o mapa iota é chamado mapa de localização. Então, a localização, certo, é o anel de frações de A com relação ao ideal primo. Por que chama localização? Já vamos ver. Porque o anel resultante, este daqui, vai ser um anel local, ou seja, um anel com um único ideal maximal, certo? A gente vai estudar isso aí com calma, com detalhe, certo? Então, perfeito.
O terceiro exemplo, né? Vamos aqui às notas. Com relação a esse conjunto aqui. O conjunto formado por todos os elementos que não são divisores de 0 em A. Tá? Esse aí é um conjunto multiplicativo, certo? Então, o anel de frações, nesse caso aqui, vai ser chamado de anel total de frações de A, certo? Ok, obviamente que se A for um domínio de integridade, então, nesse caso aqui, né, o conjunto formado por todos os não divisores é simplesmente A menos 0, né? Todo mundo diferente de 0, certo? É um elemento que não é divisor de 0, né? Estamos num domínio. Tá? Então, nesse caso, o anel total de frações, certo? Você pode verificar que não é outra coisa que o corpo de frações, né? Que a gente estudou, certo? No primeiro vídeo, né? Quais são as propriedades desse anel total de frações, certo? Olha, o seguinte, se você considera T um subconjunto multiplicativo de A que está contido em S, né? Se T é um subconjunto multiplicativo contido em S, então a aplicação natural iota T a menos 1 de A que vai a S a menos 1 de A, definida AT faz corresponder a T, vai ser uma injeção. Deixa eu melhor explicar aqui no quadro, né? Certo? Então, estamos com o exemplo 3 com o famoso anel total de frações, né? O anel total de frações, né? Isso aí não é outra coisa que o anel de frações com relação ao conjunto multiplicativo formado pelos elementos que não são divisores de 0, né? Isso, então aqui está nosso S, certo? S, não divisores de 0, tá? Já está claro aí, não vou escrever novamente. Então, digamos que, primeira coisa, né, seja T, vou pegar aqui T, multiplicativo contido em S. Esse daqui também vai ser multiplicativo. Esse, por favor, vai representar o conjunto formado pelos elementos que não são divisores de 0, né, como está escrito, certo? Então, bom, se isso daqui é um multiplicativo, a gente tem o anel de frações, T a menos 1 de A, certo? E temos o anel total de frações, que é isto daqui. Esse aqui é o anel total de frações, né? Esse daqui, o anel total de frações é isto daqui, né? Já estamos invertendo todos os elementos que não são divisores de 0, tá? Daqui temos um mapa natural, certo? Eu vou chamar aqui eu chamei, desculpa, aqui no PDF chamei de iota. Eu não queria chamar de iota porque iota está sendo usada para os mapas de localização, né? Tá? Eu vou chamar de φ, tá? Como vai ser definido? Olha, aqui eu vou tomar um elemento da forma AT, né? Certo? Então, veja bem, como T é um elemento de T, né? T é um elemento de T, e T está contido em S, então claramente T pertence a S também, né? T pertence a S, então faz sentido isso daqui, né? AT, certo? Tá, então, aparentemente, isso aqui é uma inclusão, certo? Mas para ser uma inclusão, ela tem que ser uma injeção. E, de fato, esse daí vai ser uma injeção, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que ter cuidado. Nem sempre esses mapas aí são inclusões, né? Nem sempre são inclusões. Nesse caso, φ é injetiva. φ é injetiva. E por que isso aí acontece? De fato, né? Bom, você pode verificar que isso aí vai dar um
homomorfismo, né? Se isso aqui está no núcleo, se essa fração aqui é zero, no anel de frações, anel total de frações, né? Isso significa que vai existir, né? Vai existir um elemento em S, né? Um elemento em S. Este aqui, se você quiser, pode escrever dessa forma, né? Um elemento em S, ou seja, um elemento que não é divisor de zero, tal que S vezes A por 1, A, né? É igual a S vezes T por 0, né? T por 0 que é 0, ou seja, 0. Olha, então eu tenho S vezes A igual a 0. Mas S não é divisor de 0. Então, esse daqui não é divisor de 0. Não é, porque está em S. Não é divisor de 0. Não é isso? Não é divisor de 0. Então, e você tem essa relação aqui. S vezes A igual a 0. Então, sendo que S não é um divisor de 0, necessariamente você vai concluir que A é 0. E se A é 0, então essa fração aqui, AT, essa fração vista aqui no primeiro, né, vai ser 0. Tá certo? Como elemento desse anel de frações. Ok? Isto aqui, então, vai ser o 0 em T a menos 1 de A, certo? Já que o numerador é 0, então tudo isso vai ser 0. Então, perfeito. Realmente, essa daqui é injetiva, né? Graças a que T está contido em S, ok? Mas, olha, veja a outra propriedade, né? Se U é um subconjunto multiplicativo de A contendo propriamente S, certo? Então, a aplicação natural T a menos 1 de A em U a menos 1 de A não é injetiva para nenhum desses T. Quem T? T, subconjuntos multiplicativos contidos em S, tá? Olha, então, vamos explicar aqui. Né? Vamos explicar aqui. Agora, vou considerar U um subconjunto multiplicativo, né? Multiplicativo, né? Que contém propriamente S, né? Contém propriamente S, certo? Ok. Bom, e como antes, seja T um subconjunto multiplicativo contido em S. Né? Esse daqui também multiplicativo, certo? Multiplicativo. Ok. Então, olha, então você pode considerar essa aplicação agora, né? Essa aplicação natural do anel de frações com relação a T, no anel de frações com relação a U, não é isso? Tá? Como? Definida de maneira natural também, né? AT, vou fazer corresponder, né? O AT faz sentido porque o T pertence a T, T está contido em S, por sua vez está contido em U. Correto? Então, esse mapa aí é um homomorfismo. Né? Só que essa inclusão, entre aspas, agora, não é injetiva. Então, realmente, essa aparente inclusão não é injetiva. Esta daqui, φ, não é injetiva. Não é injetiva. E por que ela não é injetiva? Tá? Olha, para não ser injetiva, certo? Você tem que conseguir mostrar a existência de um elemento diferente de zero aqui, certo? Cuja imagem é zero aqui. E aqui está o segredo, tá? Então, é o seguinte, né? Como S está contido propriamente em U, né? Está contido propriamente dentro de U, significa que vai existir um
elemento de U, digamos, U pequeno, que não está em S. Né? Então, não estar em S significa, então, que U é divisor de zero. Né? U é divisor de zero. Né? U é divisor de zero. Correto? Porque fica fora de S. E se U é um divisor de zero, né? Pela definição de divisor de zero, significa que existe um elemento dentro de A, diferente de zero, que multiplicado por U dá zero. U vezes A dá zero. Tá ok? Muito bem. Agora, considere esse elemento aqui, ó. A, né? A1. Considere esse elemento aqui, A1. Onde? Aqui no domínio. Aqui no domínio. Considere como fração dentro desse anel de frações. Certo? Esse elemento aqui, como elemento daqui, como elemento daqui, de t a menos 1 de A, vai ser diferente de zero. Tá ok? Por que ele seria diferente de zero? Tá? Por que ele é diferente de zero? Pois, caso contrário, né? Caso contrário, se, digamos, A1 fosse igual a 0, 1, em ta menos 1 A, nesse anel aqui, anel de frações, então vai existir um elemento t que está em t, que liquida A. Né? Isso tal que t vezes A é zero, né? Para definir essas frações iguais, certo? Toda vez que você tem que isto daqui é zero, implica isto daqui, né? Certo? Mas, como t está contido dentro do conjunto dos não divisores de zero, e você tem isto daqui, então necessariamente, né, t não é um divisor de zero, então necessariamente A vai ser zero, certo? Porém, A não é zero, A é diferente de zero. Então esse daqui é uma contradição, tá? Ok? Então a gente tem que isto aqui aconteça, certo? Temos um elemento diferente de zero. Se nós aplicamos φ, φ nesse elemento aqui, A1, tá? Então, por favor, já temos que esse elemento é diferente de zero, certo? Quem a imagem é ele mesmo, só que este cara visto aqui em U A menos 1 A, nesse anel de frações. Mas isto aqui agora vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque existe um elemento U que liquida A. Né? Aqui, ó, essa condição. Temos um elemento dentro de U, certo? Que aniquila A. Tá bom? Pois U vezes A dá zero, né? Certo? Para algum U, né? Bom, esse U é melhor, com U em U, certo? Ok, então temos um homomorfismo que leva um elemento diferente de zero no zero. Portanto, esse φ não pode ser injetiva, certo? Aqui não é injetiva. Justamente por essas propriedades é que esse anel, quando você inverte todos os elementos não divisores de zero, é chamado de anel total de frações. Né? Para qualquer outro conjunto multiplicativo, o mapa natural,
né, contido dentro desse mapa natural dá uma injeção, mas se você considera um conjunto multiplicativo que tem pelo menos um divisor de zero, então automaticamente esses mapas naturais deixam de ser injetivos, ok? Então, no caso de um domínio, né, o anel total de frações vai ser todos os elementos diferentes de zero, não? Você pode verificar, né, que isso aí realmente coincide com o corpo de frações cuja construção já foi estudada. Muito bem? Bem, vamos ver que mais. Sim. Tá. Bom, um primeiro teorema, né, é uma forma, é outra caracterização, digamos, do anel de frações com relação ao conjunto multiplicativo formado pelas potências de um elemento, né? Isso aqui está dizendo o seguinte, né? Esse AF pode ser visto, né? Pode ser identificado como quociente de um anel de polinômios com coeficientes em A. Isso daqui. O anel de polinômios AX, quocientado pelo ideal gerado pelo elemento 1 menos fx. Ok? Então, vamos provar esse teorema, tá bom? Vamos lá, então. Teorema, então. Teorema, né? Considere f, seja f um elemento qualquer de A, né? Seja f aqui. Então, esse anel aqui, esse anel de frações, né, é isomorfo a esse quociente aqui. O anel de polinômios com coeficientes em A em determinada x, quocientado pelo ideal gerado pelo polinômio 1 menos fx. Ok? Vamos dar a prova aqui. Muito bem. Então, qual vai ser a ideia da demonstração aqui, né? Então, considere o mapa avaliação em F. Então, seja φ, definido do anel de polinômios, no anel de frações, aqui. Como esse daqui é um anel de polinômios, né, ele tem uma propriedade universal para fornecer um homomorfismo em outro anel, que parte do anel de polinômios, é suficiente você dizer qual é a imagem em X, né? Então, seja isto daqui, tal que o homomorfismo, né, tal que X elevado no elemento U, F, certo? Nesse elemento aqui, nessa fração, né? Certo? Tá? Em outras palavras, né, esse φ é a avaliação, φ é a avaliação, certo? Em um F. Avaliação nesse elemento um F. Né? Esse é o homomorfismo, tá bom? Tá? Ou seja, digamos, num polinômio qualquer, φ em P, né, vai ser P avaliado nesse elemento aqui, né? Para todo P polinômio, certo? Todo P polinômio, tá bom? Ok, então já temos um homomorfismo, né? E olha, esse homomorfismo aqui, ele vai ser sobre. Então a primeira coisa que você vai notar é que φ é sobrejetivo, tá? φ é sobre. Por que ele vai ser sobre? Se você considera um elemento qualquer em AF, certo? Se você toma um elemento qualquer A
Fn, um elemento aqui, né? Então, existe um polinômio, né? Temos que garantir a existência de um polinômio que é avaliado né, em 1 sobre f, 1 dividido por f, nessa fração, dá esse elemento aqui. Que seria? Claramente vai ser esse elemento aqui, a xn, né? Este elemento aqui. Né? Considera esse polinômio, né? Esse polinômio. E se você avalia em 1f, né? Ou seja, P avaliado em 1f nessa fração, né? Como x elevado em 1f, x a n vai ser elevado em 1 sobre fn. Então vai dar isto aqui. Tá bom? Então, φ realmente é sobrejetiva, certo? Outra coisa que você pode observar, né? Note também, né, o seguinte. Olha, nós queremos, né? Nós queremos esse isomorfismo, né? Queremos construir um isomorfismo. Então vai participar esse ideal dentro do quociente, o ideal principal gerado por 1 menos fx. Então aí a gente pode pensar no teorema de fatoração, né? O teorema de fatoração para ter o mapa do quociente, né? Eu quero um mapa, já tenho aqui. Para ter um mapa do quociente aqui, eu preciso que o ideal esteja contido no núcleo desse daqui, né? Como é principal, é suficiente ver que o gerador está contido no núcleo, tá? Então, o seguinte, note que se você avalia φ no gerador, 1 menos fx, nesse polinômio aqui, né? Estou trabalhando porque ele vai ser o gerador desse ideal, por favor, tá? Então, quanto vai ser? Isto aqui é avaliar esse polinômio em um f. Então, esse daqui vai, se você avalia um f, isso aqui vai dar 1, né? 1, né? Menos f, certo? Isso aqui vai dar, porque x é elevado em 1f, né? E esse daqui vai dar o zero em AF. Perfeito. Isso significa, então, em outras palavras, que 1 menos fx pertence ao núcleo de φ, né? Portanto, o ideal gerado, né? O ideal gerado, acho que eu vou usar essa anotação aqui, com aqui parênteses, eu vou usar colchetes. O ideal gerado por f menos x, né? Esse daqui é o ideal gerado, né? Ideal principal, né? Esse ideal principal gerado por esse cara aí, certo? Vai estar contido dentro do núcleo de φ, certo? Então, graças ao teorema de fatoração, né? O teorema de fatoração, né? Teorema de fatoração, o teorema fundamental dos quocientes, certo? Nós vamos ter um mapa do quociente em AF, né? Mais precisamente, a gente tem o seguinte. Aqui temos o anel de polinômios, aqui temos o homomorfismo φ, né, que vai aqui, que é sobre, isso é importante também, isto é sobre. Então, essa anotação aqui indica que φ é sobre, né? E como é o ideal gerado por, aqui tem que ser AX, né? O anel de polinômios quocientado pelo ideal gerado por 1 menos fx. Então, como isto aqui está contido no núcleo, né? E se você considerar aqui a projeção canônica, isso aqui é a projeção canônica, né? Cada polinômio fazemos corresponder, certo? Sua
classe, né? Sua classe aqui, módulo 1 menos fx. Então, daqui a aqui, a gente vai ter um único. Pelo teorema de fatoração, existe um único homomorfismo de barra, tá bom? Olha, como esse φ já é sobrejetivo, né? Como φ é sobre, automaticamente o próprio teorema de fatoração já garante que φ barra é sobre também. Então já temos que φ barra é sobre, né? Obviamente esse φ barra é o candidato a ser o isomorfismo entre esses dois anéis, né? Então está faltando mostrar para ele ser o isomorfismo que isto aqui é injetivo, né? Injetivo, né? Certo? E aí, como consequência, a gente teria o teorema fundamental do isomorfismo, né? Ele quocientado pelo núcleo. Ou seja, se isto é injetivo, o núcleo disso aqui vem a ser 1 menos fx, certo? Ok? Então teríamos essa identificação. Então está faltando mostrar que esse cara aqui é uma injeção, ok? Então como a gente vai provar que isso aí é injetivo, certo? Ok, então vamos mostrar que ele daí tem uma inversa à esquerda, né? E aí é que a gente vai usar a propriedade universal desse anel de frações, né? Por enquanto, somente usamos a propriedade universal do quociente. Agora vamos usar essa propriedade universal daqui para construir uma inversa de φ barra. Então vamos lá aqui. Ok, então considere o seguinte, por favor. A está contido dentro de J, né? Desculpa, eu estou chamando de J a inclusão natural de A dentro do anel de polinômios, certo? Vou chamar de J, tá bom? J, tá. A inclusão natural, ou seja, cada elemento de A é visto como polinômio constante, né? E daqui a aqui tenho essa π, né, que é a projeção canônica, certo? AX quocientado. Acho que eu vou colocar aqui melhor, desculpa. Vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Eu vou escrever por aqui melhor, tá? Vou escrever por aqui. Para que fique igual, somente por motivos didáticos. Fique igual que a gente escreveu quando definiu o anel de frações, né? Então aqui estou considerando a inclusão natural. Essa aqui é a inclusão natural. E daqui a aqui o mapa, a projeção canônica, né? AX quocientado pelo ideal gerado 1 menos fx. Tá bom? Essa composição aqui, certo? De π composto com j, eu vou chamar de psi. Tá bom? Vou chamar de psi. Daqui a aqui eu tenho o iota, que é o homomorfismo que vem junto com o anel de frações, né? Certo? Aquele que a cada elemento de A faz corresponder a F. A propriedade universal, né, garante a existência de um homomorfismo daqui a aqui. Porque eu estou precisando de um homomorfismo daqui a aqui? Desde que os elementos do conjunto multiplicativo, nesse caso potências de F, sejam levados, né, em unidades aqui. Tá bom? Então veja bem, como nesse caso eu estou trabalhando com este S aqui, com esse S aí, por favor. As potências, né? As potências de S, né? F quadrado, blá blá blá. Então, para verificar que psi leva qualquer elemento de S em uma unidade, é suficiente em F, né? Certo? Suficiente em F. Quem é, ao final, psi de F? Psi aplicado em F. Psi aplicado em F, primeiro, J leva no polinômio constante, né? F, e aí aplica a classe de equivalência, né? Π em F. Isto aqui é
π em f, né? Ou seja, f módulo, né? Esse daqui é f módulo S ideal aqui. Módulo S ideal. 1 menos fx. Tá? Agora, você observa o seguinte, né? Dentro desse quociente, né, 1 menos fx é zero. Isso significa que 1 seria igual a fx. Ou seja, dito de outra forma, se você multiplica πf pela classe de x, certo? Isso aqui é πfx, né? Isto aqui vai ser fx, né? Módulo 1 menos fx. Isto aqui vai dar exatamente igual a π de 1. Né? Que, ou 1, né? 1, π de 1, né? 1. π de 1, 1 aqui. Certo? Por quê? Porque fx, né? Se você quiser, eu vou considerar aqui π de 1, né? Porque são iguais, porque fx menos 1, né? Pertence ao ideal, né? Pertence, é o gerador de fato. Tá bom? É o gerador. Ou seja, isso aqui está dizendo que esse elemento aqui é invertível, mais ainda, a inversa é π de x, né? Então, por favor, psi de f é unidade, né? É uma unidade, e sua inversa é π de x, né? π em x, tá bom? Então, qualquer elemento de S, já que o gerador é elevado a uma unidade, qualquer elemento de S é elevado a uma unidade. Então, propriedade universal desse anel de frações, né? Se eu aplico, vai garantir a existência de um único homomorfismo, né? Daqui a aqui, que faz esse diagrama comutativo, tá bom? Ou seja, psi barra composto com, vamos escrever aqui, psi barra composto com j, né? Igual a psi. Mas quem é psi? É π composto com j, né? π composto com j, ok? Muito bem. Então, agora sim, a afirmação é que esse mapa psi barra vai ser uma inversa à esquerda do mapa φ barra, o qual vai garantir que isso aqui é uma injeção, né? Então, vou fazer a composição à esquerda com isto aqui, né? Vou fazer a composição com esse mapa aqui. Então, eu quero chegar aqui, isto daqui realmente é a identidade, certo? Muito bem. Agora, deixa eu ver aqui. Φ barra, né? Olha, é suficiente, né? Como este daqui é um anel de polinômios, certo? Quer dizer, é um quociente de um anel de polinômios, né? Quociente de um anel. Ele vai estar gerado pela classe de x. Então é suficiente verificar quanto é essa composição na classe de x, né? Então vamos lá. Vou aplicar isto daqui na classe, né? Na classe de x, certo? Então, ok, porque qualquer outro polinômio, né, seria uma combinação de potências de x, certo? X é um gerador dessa álgebra aí. X e suas potências, quer dizer, né? X e suas potências. Então, como eu estou trabalhando com homomorfo, é suficiente verificar que vai dar o próprio π de x, certo? Aqui. Vai dar a identidade em π de x, quer dizer. Então, vamos lá. Isto aqui é quanto? Φ composta com π, né? Φ composta com... Aqui, ó. Φ barra composta com π é igual a φ. Então, se eu aplico em x, vai dar φ em x, tá? Então, isto aqui vai dar φ em x. Pronto, φ em x, não é isso?
Agora, qual é a cara desse psi barra, né? Psi barra. Quando nós, psi barra é um homomorfismo que parte do anel de frações. Quando nós construímos o anel de frações, vimos explicitamente qual é a cara desse psi barra, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Lembrar, né? Qual é a forma, né? Lembrar como ele age, né? Psi barra num elemento qualquer, né? AFN, né? Um elemento qualquer. Isto aqui é psi A vezes psi em F, certo? E isto aqui, psi em Fn, tudo isso a menos 1, né? Ou seja, isto aqui não é outra coisa que psi de F a menos N, né? O AN tudo a menos 1, tá? Isso aqui. Então, quem é φ em X? Φ é a avaliação em um F. Então, este daqui vai dar um F, certo? Então, agora sim, como eu tenho a cara, isto aqui vai ser o produto de psi em 1 vezes psi F menos 1, né? Obviamente, psi em 1 é 1 e psi aqui vai dar psi F a menos 1. Só que nós já vimos quem é psi F a menos 1. É π em x. É π em x. A inversa desse cara é πx. Tá bom? Então, esse daqui é πx. Ok? Px. Tá? Então, eu tenho que tudo isso, né? Essa composição em π de x é igual a π em x. E isso é suficiente porque qualquer elemento daqui vai ser π de algum polinômio, né? Mas esse polinômio vai ser da forma A0 mais 1x mais A2x, certo? E, bom, aplicando propriedades de isomorfismo, de homomorfismo, você vai chegar a que trata-se da identidade, tá? Muito bem, então basta verificar em π em x que dá a identidade, portanto, nós concluímos, podemos concluir, tá? Que essa composição, né, essa composição aqui é a identidade, né? Quem age primeiro, deixa eu ver, φ barra é daqui, né? Aqui, a identidade nesse quociente, tá bom? Nesse quociente, né? Bom, nesse quociente aqui. Tudo bem, tá? A outra composição não é necessário provar, porque a partir daqui já posso concluir que esse daqui é uma injeção, né? Esse daqui é injetiva, ok? Isso daqui é injetivo. E o teorema de fatoração, né? Pelo teorema de fatoração, lembra-se que esse mapa aparece a partir do teorema de fatoração, tá aqui, ó. Se esse mapa aqui é injetivo, né? E como já é sobre, então vai ser um isomorfismo, né? Ou antes o núcleo vai ser tudo isso daqui, se você quiser, né? Certo? Então vai ser um isomorfismo, já que já é sobre, então vamos concluir que isto aqui é isomorfo a AF. Ok? Então, conclusão que isto aqui é um isomorfismo, tá? Isso aqui é um isomorfismo, né? E assim temos mostrado, né, que isto aqui é isomorfo, né, com o anel de frações AF. Correto? É outra apresentação desse anel de frações, né? Na verdade, né, existe uma construção geral, né, que permite chegar usando anéis de polinômios em
uma quantidade infinita de variáveis, né, que os anéis de frações são dessa forma, certo? Ok. Obviamente, psi barra também, já que é uma inversa à esquerda e outro um isomorfismo, automaticamente vai ser um inverso à direita. Portanto, esse psi barra também vai ser um isomorfismo. Perfeito? Muito bem. Finalmente, né, deixa eu dar um exemplo com relação a essa construção. Né? Opa, aqui temos, o que é isto? Os anéis de o anel de polinômios de Laurent, como é construído. Sim, deixa eu explicar aqui. Vamos considerar um exemplo aqui, né? Seja K um corpo, né? K um corpo, tá bom? K um corpo. Considere o anel de polinômios na indeterminada x com coeficientes em K, tá? Esse anel de polinômios, perfeito? Eu posso considerar o anel de frações em qualquer elemento desse anel, tá? Então eu vou considerar em esse cara aqui, em x, tá? Esse x aqui, que é um elemento. Ou seja, eu estou considerando aqui A como sendo o k de x, certo? E o f como sendo o x, beleza? Então, pelo teorema que acabamos de demonstrar, isto daqui é um quociente de polinômios com coeficientes em A. Com coeficientes em A. Então, eu vou usar outra indeterminada, outra letra para indicar a indeterminada, né? Porque então ele vai ser os coeficientes, tá? E esse y aí vai representar a indeterminada, né? Pelo teorema. E aqui vou ter um quociente, né? Isso aqui quocientado pelo ideal gerado, certo? Era 1 menos f, que no nosso caso x, vezes a indeterminada, não é isso? Pronto. Mas esse quociente aqui, quer dizer, esse anel daqui, cada x e y, né? Não é outra coisa que o anel de polinômios nas indeterminadas x e y, né? Quocientado por 1 menos x, y, né? E isto aqui você pode mostrar facilmente, né? Já está a cara aqui, que xy é igual a 1, ou seja, é como se você avaliasse y em 1 sobre x, né? Certo? E então, este daqui vai ser isto aqui, x a menos 1. Tá? Mas que objeto é este daqui? Ou seja, essa notação aqui, essa aqui realmente é uma notação para indicar o anel dos polinômios de Laurent, certo? Este aqui, deixa eu anotar aqui, o que é isso aqui? Né? Eu anotei isso daqui, né? Isto aqui é um objeto chamado, é um anel chamado anel dos polinômios de Laurent. Dois polinômios, né? Os polinômios de Laurent, certo? Então, Laurent é por causa, né, da variável complexa, né? Aparecem as séries de Laurent, certo? Onde é permitido trabalhar com potências negativas, né? Só que séries de Laurent, né, as potências negativas podem ser infinitas. Aqui, os elementos daqui vão ser somas finitas, né, dessa forma aqui, x e pode variar dentro dos inteiros, tá bom? Certo? Ou seja, é permitido trabalhar com potências negativas, só que com somas finitas, tá bom? Somas finitas, né? Somas finitas.
certo? Somas finitas. São polinômios mesmo, só que onde é permitido você trabalhar também com potências negativas. Digamos, você vai ter uma expressão x menos 3 mais duas vezes, digamos, x menos 2 mais x quarta. Uma coisa desse tipo, certo? Tá? E se você soma, multiplica da maneira usual, como se trabalhasse com os polinômios usuais, certo? Da mesma forma. Tá? Então prova-se que isso aí realmente é um anel. E esse anel é isomorfo a isto aqui. É isomorfo a isto daqui. Tá bom? É isomorfo a isto daqui. Né? Facilmente você pode provar usando o teorema de fatoração. Mas, pelo que a gente mostrou no teorema, esse objeto aqui é isomorfo a esse objeto aqui. Em outras palavras, nós acabamos de demonstrar que o anel de polinômios de Laurent, né, certo? Não é outra coisa que o anel de frações k de x, né, com relação ao conjunto multiplicativo formado por 1x, x quadrado, etc. Tá bom? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai estudar algumas propriedades dos anéis de frações. Por exemplo, vamos ver qual é a relação entre os ideais do anel com relação aos ideais do anel de frações, certo? E ainda mais, vamos ver quando um ideal, né? Vamos ver que tem essa cara aqui, quando um ideal é próprio, certo? Quando um desses ideais é próprio, né? E também a gente vai ver, né, outro teorema que permite estabelecer o comportamento do anel de frações com relação ao quociente, tá certo? Tá? Esse teorema, o outro e outro mais, certo? Que a gente vai estudar na próxima reunião. Então, vamos parar por aqui.